Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, hein? Para quem não me conhece, eu sou Vinícius, eu sou um dos líderes do Ministério de Homens da nossa igreja e hoje nós teremos um imenso e grandioso bate-papo entre homens para falarmos sobre saúde. E antes de nós iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria de apresentar para vocês todos aqueles que estarão aqui na mesa, que com certeza, usados por Deus, passarão alguma informação para a sua saúde, seja a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Está aqui conosco também Pastor Nenê, meu nome é José Aparecido de Souza, mais conhecido carinhosamente como Pastor Nenê, presidente aqui desse ministério, Igreja Evangélica Ministério Alfa, e eu creio que todos que estão aqui presentes têm algo especial para passar para a vida de vocês. Sejam bem-vindos neste canal, Deus abençoe. Ale. Muito prazer, eu sou Alessandro Silva, sou membro da Igreja Obreiro na Casa do Senhor. Estou 41 anos, casado há 17, pai da Gabriela de 15, da Luísa de 7. Trabalho na área de gestão de pessoas, gestão de academia. Temos também aqui o Cadu, que está cuidando do nosso pastor, hein, pessoal? Fala com a gente, Cadu. Boa noite a todos. Me chamo Cadu Miranda, sou personal trainer, também trabalho com gestão de academias, trabalho com obesidade, emagrecimento e o público feminino em geral. Tenho 36 anos, sou casado, sou papai de um príncipe chamado Arthur, de 5 anos. Recentemente, eu me converti ao Evangelho, então aceitei a Jesus tem 2 semanas e quero só expandir meus agradecimentos ao Heitor e ao Nicolas, que foram pessoas que foram enviadas do Senhor dentro da academia, que me fizeram conhecer a palavra e através deles eu também estou aqui. Legal. E estou muito grato por isso, pela oportunidade. Glória a Deus por isso. Está conosco também o Augusto, né? Augusto também já é um rosto carimbado aqui na IEMA, né, Augusto? É verdade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. Meu nome para quem não me conhece, é Augusto Batista. Eu sou psicólogo clínico, também sou especializando em teoria cognitivo-comportamental. Sou casado, tenho 34 anos, minha belíssima esposa Daniele. E é isso aí, vamos lá falar sobre saúde, né? Que boa, que bom. Que bom. Vamos falar assim sobre saúde, né, pastor? É um tema importante aqui para nós, homens, mulheres também, mas falando aqui nosso público também, o masculino, sobre a importância da saúde em geral para nós. Cuidar da saúde. Né? Cuidar da saúde. Eu gostaria de iniciar, já que tem alguma informação aqui um pouco diferenciada, eu queria perguntar para o Cadu sobre para mim, eu glorifique a Deus, né? A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. E se nós cuidamos da saúde, nós também cuidamos da saúde para a glória de Deus, né? Eu estava falando com o Cadu aqui no off, o nosso corpo glorifica a Deus também, né? Só que o Cadu, ele trabalhando, né, com isso na academia e trabalhando com muitos cristãos, inclusive o nosso pastor, Sim, nem é pastor, lá. ele veio se converter. Conte essa experiência para nós, para até o público que está nos assistindo nessa noite entender essa experiência magnífica. Então, sobre o converter. Durante anos da minha vida, eu fui de uma outra religião e acredito que, assim como eu, diversas outras pessoas possam se sentir nesse exato momento perdidas, né? Desconfiando daquilo que se colocou à disposição de acreditar. E foi engraçado que foi um momento onde eu estava fazendo auditoria da academia e eu estava com um dia extremamente pesado, com briga no meu relacionamento, briga dentro de casa. E eu sentei conversando com esses 2 amigos, que é o Heitor e o Nicolas, que são cristãos, e ele falou assim, cara, ele falou alguma palavra e eu perguntei de qual igreja eles eram. E eles me fizeram um convite. No dia anterior, eu tive um sonho, e agora eu vou abrir para vocês, que eu só contei esse sonho para 3 pessoas, tirando o Nicolas, eu só contei para minha esposa. Eu sonhei que eu estava num mundo acabando, o mundo estava acabando, o chão estava desabando,
tinham 2 meta-humanos presos e pessoas apedrejando esses seres, e eu só estava preocupado que o mundo estava acabando. E as pessoas queriam atacar esses bichos, eu não sei definir muito bem o que eram. E caiu uma corda, o resumo é que cai uma corda do céu com uma mensagem muito clara para mim. E eu fico até um pouco emotivo porque a mensagem foi muito clara, era perguntando se eu aceitava Jesus. E eu seguro na corda, quando eu seguro e começo a subir a corda, esses meta-humanos, eles se soltam da grade e começam a devorar as pessoas que estavam ali. E eu subindo, eles tentam tacar flecha em mim, flecha, 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 e eu vou subindo. E eu fiquei muito impactado com isso, porque eu cheguei num outro plano, e era um gramado, e eu acabei acordando. Eu acordei literalmente com medo, com ansiedade, e eu passei esse dia inteiro, pastor, com peso na minha cabeça, mal, sabe? Aquela sensação de, cara, tô perdido, não me sinto direcionado, orientado. E esses 2 servos de Deus chegaram, a gente já se conhecia desde o início, nunca tivemos uma profundidade de conversa, e eles me fizeram esse convite. Legal. Para eu ir na igreja onde eles frequentam. E eu fui, e eu tive uma revelação absurda com um pastor que é dessa igreja, e eu aceitei Jesus assim, no primeiro dia, no primeiro momento, porque Glória foi a uma Deus. paz que eu senti que eu jamais havia sentido, e que eu continuo sentindo todas as vezes que eu vou, todas as vezes que eu oro. Acho que eu sempre fui cristão antes de ser, eu era a ovelha que estava perdida. Desarraigada, né? E foi Graças a Deus. foi um sonho foi muito real tudo aquilo que você... É real, e foi, assim, quando eu conto eu fico emocionado, porque é literalmente o que eu tenho passado, o que eu estava passando. Sim. E o que eu falo hoje é, com Deus é difícil, mas sem Ele é impossível, cara. Interessantíssimo, né? A paz que você recebeu, eu acho que a paz que todos nós recebemos, Filipenses capítulo 4 vai nos dizer, né? A paz que excede todo o entendimento. Nossa, essa paz que nós procuramos e nós encontramos somente em Jesus, né? Deus tem as formas dele de trabalhar e trazer o homem para o centro da vontade dele. Para você foi através de um sonho, né? Que foi muito forte, foi assim um filme que passou na sua cabeça dentro deste sonho. Então é a forma de Deus trabalhar, né? Eu contei aqui no outro podcast a forma que Deus também nos trouxe, né? Há mais de 55 anos atrás, quando o Senhor nos trouxe para este evangelho, a seguir os caminhos do Senhor. Deus tem a forma dele de trabalhar, mas ele não perde o controle de situações. Deus não perde ninguém, que ele tem o prazer de que esteja ao lado dele, servindo a ele em espírito e em verdade. O Cadu está aí um testemunho forte, né, de que Deus tem um plano na vida dele, e a partir do momento que ele decidiu, que ele abriu o coração para Deus, né, Deus usa esse rapaz, que eu esqueço o nome dele, que eu pude conhecer ele pessoalmente ali na academia, uma bênção, um menino que transmite, né, a forma dele transmite assim muita segurança, ele transmite assim uma fé em Deus. Então eu louvo a Deus, porque Deus usa pessoas. No último podcast que eu estive falando aqui, eu daria tudo para conhecer aquela família que estava ali na frente de um cemitério, numa sexta-feira santa, né? E eu não conhecia nada sobre Deus, e eles foram usados poderosamente para resgatar, não só eu, mas toda uma geração da minha família. Hoje, todos os meus irmãos, minhas irmãs, né, parentes que vieram a Deus através da nossa vida, mas nós fomos alcançados através de um grupo simples, né, que foram usados poderosamente por Deus na área da música, porque nós somos uma família muito musical e que chamou a nossa atenção. Então, eu não sei porquê, mas eu senti de dar esse cumprimento aí, né, em cima do testemunho da vida do Cadu, porque Deus tem a forma dele, né?
é diferente de tudo aquilo que o homem possa imaginar. Deus tem a forma dele de trabalhar e ele trabalha. Se a gente perguntar aqui, cada um tem um testemunho verdade. do chamado de Deus, né? Mas é isso. É interessante que Deus chamou o Cadu aqui, né, numa academia, né, foi através do sonho, o convite foi na academia, e Deus vai usar o Cadu ainda também na academia para pregar o evangelho. Nós temos aqui também o Ale e o Augusto, que também são profissionais. O Augusto, ele tem uma perspectiva de profissão que ele não pode ser tão usado assim, né, dentro da profissão no cristianismo, porque tem todas as métricas a seguir. Mas, de qualquer forma, Augusto, você também se utiliza do seu conhecimento em psicologia para o evangelho, né? Com certeza. Assim, quando eu atendo pacientes, né, por ética, eu não posso trazer questões espirituais dentro do meu set terapêutico, né? Porém, quando o paciente ele traz questões espirituais, da fé dele, a gente usa isso como uma ferramenta para trabalhar e atuar dentro das questões que ele apresentar, entendeu? Sim, eu estive do outro lado, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas eu fiz terapia por quase 2 anos e a minha busca pelo psicólogo foi ser cristão. Por quê? Porque por mais que o psicólogo tem toda a ética que o Augusto falou, os meus problemas eram relacionados à minha fé. Tipo, a minha fé, a Bíblia, seguir ou não seguir a Bíblia, né? O que é pecado, o que não é pecado, um psicólogo não cristão não entenderia o motivo, a raiz. Eu fui atrás de um psicólogo cristão por causa disso, porque ele sabe as nossas lutas espirituais, por mais que não o profissional não traz isso, pastor, para terapia, eu levava, então ficava bem mais fácil mesmo. Exato. E aí facilita todo o processo, né? Porque aí a gente tem mais ferramentas, uma ferramenta muito forte para atuar, que é a fé, a espiritualidade do paciente, né? E a gente consegue, inclusive, alcançar mais resultados, inclusive quando o paciente não apresenta a partir de aspectos científicos, né, da própria psicologia, né? Então, a fé, a espiritualidade é extremamente válido dentro do tratamento. Legal. E o Ale, você também, com certeza, utiliza a sua profissão ainda dentro do evangelho. Você foi numa casa de recuperação há algum tempo atrás também, né? Coisa do tipo. Sim, sim. Eu tenho uma história de vida muito forte assim, do Evangelho mesmo. Somos em 10 irmãos, criado por uma empregada doméstica, por um pai que era obreiro na casa do Senhor, mas ele não conseguia seguir certinho porque ele bebia também. Infelizmente o mundo puxou ele. Ele acabou virando morador de rua. Depois minha mãe tentou resgatar ele. Então, quando meu pai voltou para casa, a gente teve a alternativa de vir do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus, para São Paulo, para começar uma vida do zero, né? Onde a gente teve diversos obstáculos no dia a dia da gente. Foi onde, com 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, né, numa outra denominação, e onde Jesus foi muito claro comigo, falando que eu iria ser o divisor de águas dentro da minha família. Onde minha mãe ela era espírita, meu pai ele era obreiro, porém ele vivia com um pé no mundo e um pé na igreja, né? Mas eu decidi naquele dia que eu iria fazer diferença na minha família, na minha casa, né? E que eu iria ter uma esposa que caminhasse comigo, eu queria ter uma filha mulher, eu já tenho 2 filhas mulheres, eu queria ter um carro, eu queria ter um trabalho, eu queria honrar meus irmãos e honrar minha mãe, né? E hoje eu sou muito grato porque minha mãe e meu pai já são falecidos, porém minha mãe antes de falecer ela se converteu, o meu pai antes de falecer ele se converteu também, ele voltou para o caminho do Senhor, meus irmãos também, mas o meu trabalho hoje como gestor de fitness, gestor de academia, não é só cuidar da saúde física e mental, é proporcionar uma vida de qualidade. E trazendo para o meio evangélico, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é onde a gente começa a entrar nesses temas voltados para a Bíblia, né? Porque pós-pandemia, o Augusto é especialista na área, o ser humano ficou mais frágil. Então, a busca intensa por profissionais qualificados tem aumentado cada vez mais, né? Então a gente consegue tratar diversas áreas, emocional, familiar, o tratamento com o pai, com o filho com o pai, como deve ser um lar saudável. Se vocês me permitem também, Permitimos. compartilhado de experiências deles, né?
Antes de ser psicólogo, eu também precisei de terapia, ainda na minha infância, na verdade, né? Até diferenciando esse aspecto psicológico, espiritual da coisa, né? Eu tive problemas em volta dos meus 7, 8 anos de idade, muito sérios, né? Então, assim, eu via vultos, eu tinha uma questão com uma raiva muito forte, muito descontrolada. Meu pai não conseguia me segurar, né, nessas crises que eu tinha. Eu tinha várias crises, né? E nessa época, minha mãe acabou, por orientação, me levando a uma psicóloga. Fiz terapia por 1 ano naquela época, não teve resultados. E aí ela me encaminhou para o psiquiatra, né? E aí, quando eu cheguei numa consulta, né, eu lembro assim, a cena na clínica, um cara acorrentado, se batendo, e aquilo ficou muito fixo na minha mente, né, meio que um trauma para mim. E quando adentramos ali no consultório do psiquiatra, ele fez toda uma bateria de perguntas, né, para minha mãe, e ao final ele falou assim para minha mãe, muito marcante isso: olha, mãe, o problema do Augusto não vai ser resolvido com medicamento, porque o problema dele é espiritual. E isso foi muito marcante, porque mudou. Eu poderia estar sendo medicado por um problema espiritual. E aí, assim, minha mãe ia para a igreja, mas assim, não era tão firme, não tão adepta, né? E a partir daquele momento passou a ser, né? Então ela se conectou com igrejas, com irmãs, porque eu tinha problemas, crise de madrugada, assim, e irmãs iam na minha casa, na casa dos meus pais na época, né? Orar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, várias vezes isso aconteceu, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa sensibilidade de saber o que é espiritual, psicológico e físico. Nossa, eu lembrei agora que quando nós falamos de dons espirituais, né, os dons que provêm do Espírito Santo, nós estamos muito acostumados com o dom da profecia, cura, dom de línguas estranhas, mas nós temos uma coleção no Novo Testamento de dons que são mais ou menos uns 20, 21 dons. E um deles é o dom de socorro, né? E o dom de socorro é mais ou menos o que o seu psiquiatra fez. Ele foi sensível ao Espírito Santo para poder te dar a medicação correta que você necessitava, que era seguir a Jesus Cristo. Então, esse dom, eu sempre gosto de falar desse dom, que é como um enfermeiro. Você tem um enfermeiro que é um profissional, ele estudou seus 3, 4, 5 anos, não sei, para enfermagem, e ele vai lá, aplica a dose de remédio necessária quando você está no PS, quando você está na UPA. Ele vai lá e faz o que foi pedido para ele fazer. Mas tem aquela outra pessoa que ela vai lá, ela olha para você, pergunta se você está bem, e se você precisa de mais alguma coisa, te acolhe, sabe, dá um acolhimento. Às vezes até volta para a salinha dela e faz uma oração por você. Por quê? Porque é o dom de socorro. Então, nós temos profissionais aqui, pastor, em suas respectivas áreas, mas nós devemos também ser sensíveis ao Espírito Santo nesse sentido. Ter, inclusive, esses tipos de dons, né, para cuidar de pessoas. E é muito interessante o que aconteceu. Eu estou aqui perplexo pelo psiquiatra, sabe? Pelo nível do profissional, falar, olha, é espiritual. Né? Que realmente, como você falou, você poderia estar sendo medicado ali. Sim. Nossa, você é louco. Sim. Eu lembro quando eu dirigi a igreja ali no Metalúrgicos e chegou uma mãe com uma adolescente. Na verdade, não era a mãe, ela era a avó daquela adolescente. E ela chegou falando, pastor, preciso orar essa menina, ela está com problema de demônios, que não sei o quê. Mas eu olhava para a menina, não era um problema espiritual, era um problema psicológico, né? Ela estava até assustada, assim, né? E aí eu abracei ela e falei, filha, não precisa ter medo, você está na casa do Senhor. E ela ficou assim, sabe? Não era um problema a igreja, por muito tempo, a igreja errou de olhar para as pessoas e achar que tudo era demônio. Mas não era um problema que ela precisava de uma ajuda profissional, de um profissional na área da psicologia, para ajudar a orientar ela. E aí eu falei para aquela avó, falei, olha, o problema dela, eu vou orar por ela. Quem sou eu para trazer uma pessoa para me orar e eu não orar? Eu vou orar por ela. E falei, filha, chamei a minha esposa, falei, e aí minha esposa abraçou ela. Ela estava com o coração assim acelerado, né?
porque a avó já tinha colocado, não, é demônio, é isso e aquilo. Não, era uma fase de adolescente, sabe o adolescente que gosta de brincar, de fazer isso, muitas vezes não dá uma ordem para ela fazer uma coisa, mas ela quer brincar, está na fase dela de adolescente. E aquela avó não teve essa sabedoria para atender. E na hora que nós oramos ali, sem levantar palavra de expulsar isso e aquilo, não, nós oramos, Senhor, ajuda ela, abre a mente dela, Senhor, para ela entender quando a avó está precisando da ajuda, quando a mãe dela está precisando. A menina chorou, sabe? Já ficou normal. A única coisa que nós falamos para ela, olha, quando você vê que ela está perturbada, que está tendo isso e aquilo, procura um psicólogo. Não é problema espiritual, eu não vejo isso aqui nessa menina. Procura uma ajuda, né, profissional. Né? Eu mesmo posso falar que fui muito ignorante há muito tempos atrás a esse respeito, mas eu tive uma situação, né, do meu irmão caçula quando veio a falecer, e que todos os meus irmãos, foi um acidente de carro, todos os meus irmãos estavam envolvidos, e eu era o único que estava bem, porque eu não estava nesta viagem, e eu estava ali sozinho, segurando tudo, né, aquela situação, e eu fiquei com um problema emocional, né? Fiquei com o meu emocional abatido. E daí vem para a igreja, cuidando de pessoas, e vem uma situação, veio outra, e essa chave que tinha virado na minha vida, dessa situação emocional, eu não consegui desvirar ela. E eu estava com esse problema. Então, eu tive uma outra situação de uma irmã, que o filho dela havia falecido, e chegou o tempo de fazer a exumação do corpo daquele menino, e ela sozinha, eu que tive que ir lá acompanhando, eu como pastor tinha que acompanhar. Então, tudo isso foi mexendo com o meu emocional. E quando tinha uma situação, qualquer situação, eu não sabia resolver, eu ficava chorando, o tempo todo eu chorando. E a minha filha, né? Minha filha, louva a Deus pela vida dela, ela percebeu. Ela falou, meu pai está com um problema emocional abalado. Ele precisa de um tratamento com um psicólogo. E aí foi quando ela ligou para um psicólogo, crente, profissional, na área, não tenho nada contra. O psicólogo, ele é um psicólogo. Independente dele ser crente ou não ser, ele vai usar, né, as técnicas, né, que ele aprendeu, né, para poder ajudar as pessoas. E esse pastor, ele começou a conversar comigo, e eu comecei a abrir, e de repente, eu soltei, né, a respeito do meu irmão. Olha, eu pastor, eu sou um pastor, já vai fazer o quê? Vai para 14, 15 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Né? E eu estou falando coisa que aconteceu há uns 2 anos atrás, né, na morte do Reginaldo. Né? O Augusto está aqui, ele sabe, que foi um cara que foi um braço muito forte, né, do nosso lado, ajudando. Era um cara que ele era 1001 utilidades na igreja, né? Quebrava um cano, ele lá e arrumava, dava um problema na parte elétrica, ele ia lá e arrumava, a igreja precisa fazer isso aqui, ele estava sempre me ajudando. E esse homem faleceu, eu via todo mundo ajudando a família e eu não conseguia ajudar. E foi quando a minha filha me leva para esse psicólogo e ele descobriu que eu tinha um problema lá atrás, quando o meu irmão caçula veio a falecer, e que eu segurei tudo isso, e ele começou a falar comigo, e foi me orientando, e graças a Deus a minha vida voltou ao normal. Voltou ao normal, com uma ajuda profissional. Ele orou sim por mim, mas só a forma dele abrir a minha mente, conversar comigo, me trouxe, sabe, aquela paz? Sim. Trouxe aquela paz. Depois ele falou, pastor, eu sou um pastor, eu vou orar por você, mas o senhor já está, como é que fala? Eu já posso dar alta dos seus atendimentos, e o senhor já está bem. E, graças a Deus, a minha vida voltou ao normal. Então, tem algumas coisas na nossa vida que você depende de Deus, mas tem coisas que você precisa de um profissional. E a gente tem que ser sensível, tem que ter essa sabedoria para entender quando a situação é psicológica ou quando a situação é necessária você impor as mãos, orar, ungir
e orar por aquela pessoa. Então, eu deixo aí a minha palavra, eu louvo a Deus pelos profissionais. Depois eu quero dar um testemunho também a respeito da minha saúde física. Sim, Depois. falaremos sobre Daí isso. eu vou falar do que o Cadu, através da academia, tem me ajudado muito e eu louvo a Deus pelos profissionais que vocês são dentro da área. Muito bacana, é muito importante o pastor Nenê estar trazendo essa história, esse relato que aconteceu na vida dele, né? Onde nós sentamos numa cadeira, num banco na igreja, mas a gente olha para a estrutura, pastor Nenê, pastor Isabel, a gente não sabe, sinceramente, a fundo, o fardo que eles carregam nas costas, né? Então, a gente fica ali prestando atenção no som, no louvor, na pregação, ou a gente fica esperando a palavra de salvação, mas muitas das vezes, muitos que estão sentados ali esquecem de orar pelos nossos pastores, esquecem de interceder pela casa, pelos obreiros daquela casa, né? Essa história do pastor, ele mexe com cada um de nós, nos faz refletir bastante, né? Onde eu chamo a atenção de você que está em casa, homem, sacerdote do seu lar, mulher que cuida do seu lar, que está ali rodeando o seu esposo. Procura uma ajuda se você tem algum sentimento de dor, uma falta de perdão, algo nas suas estruturas emocionais que você precisa tratar. Não fique com medo, busque ajuda de um líder na sua igreja, busque ajuda profissional de um psicólogo, de um médico, enfermeiro, mas precisa buscar ajuda. Não espere sua casa cair para buscar ajuda. Pega esse gancho que o pastor Nenê deixou para nós e usa a favor da sua casa. Não permita que o inimigo entre na sua casa e destrua o reinado que é do Senhor Jesus lá dentro. É isso aí. Isso é, desculpa cortar. Por favor. Isso que o senhor falou, pastor, é tão real, porque eu vou me colocar agora nas duas imagens aqui. O Cadu, antes de conhecer a Cristo, antes de aceitar a Cristo, né? Sim. E hoje seguindo, hoje aprendendo. Mas é muito engraçado que o senhor fala sobre tirar essa rotulação onde tudo é demônio, onde tudo é... Nem tudo é. E essa era uma imagem que me tirava de verdade desse caminho de querer conhecer esse Jesus que é maravilhoso, que tem feito tantas coisas na minha vida e na vida de tantas pessoas. Essa imagem era uma imagem que eu tinha onde eu era obrigado a reprimir o que eu estava passando para aceitar que era obra do inimigo. Quando eu estava, o que eu sentia era, eu comentei isso ontem, então quer dizer que eu sou obrigado a deixar de sentir, a deixar de ter uma opinião, ou porque é o inimigo, eu estou realmente precisando abrir minha vida, falar dos meus problemas, e não é um inimigo, não é obra dele. Sim. Eu só estava querendo abrir, e aí toda vez que alguém falava que era cristão, é o que está aí. Não, é eu, homem, só estou querendo abrir a minha vida, só estou querendo contar os meus problemas, só estou querendo falar, pedir ajuda. Sim. Então, essa imagem que o senhor trouxe sobre uma reformulação, cara, ela é tão importante porque eu sempre conversei com Deus, desde que eu me lembro, eu sempre conversei com Deus como se fosse o meu melhor amigo, como se ele estivesse ali do meu lado. E eu sempre tive esse modus operandi, e eu não sabia, eu brinquei com o Heitor esses dias, que eu falei assim, Heitor, então eu sou cristão desde que eu me conheço por gente, cara. Porque eu converso, eu oro na moto, eu estou orando, dentro do carro eu estou conversando com Deus. Quando eu sinto que eu não tenho uma palavra ou alguém que eu possa conversar ali, cara, imediatamente eu começo a minha conversa com Deus, e eu consegui tirar essa capa, essa imagem que tinha da igreja evangélica, sim, do cristão, para hoje essa imagem que eu tenho agora de homens, pessoas normais, sim, sim, que louvam a Deus, que seguem Jesus Cristo, sabe? Sim. Uma imagem totalmente diferente da que eu tinha. Então, eu sei que você está aí do outro lado, e o convite que eu quero te fazer é de uma pessoa que era do mundão há 3 semanas atrás, e que dia 7 de dezembro, se Deus quiser, me batizo. Glória a Deus, olha. É diferente essa imagem. A minha imagem está diferente, eu acredito que a sua também possa e vai com certeza mudar, porque nós somos ferramentas na mão dele. Amém, amém. Sim, glória a Deus.
Salmo 42, ele vai falar que, a Bíblia diz ali que, e depois eu quero que o Augusto complemente a minha fala, por favor, tá? É mais um pouco da sua área. Salmo 42, lá, acho que verso 7, se não me engano, vai falar que um abismo chama o outro abismo. E a palavra no hebraico ali para abismo é como se fosse profundezas do oceano. Então, quando o salmista ele tá ali, tá triste, ele tá muito triste, né? Ele se vê dentro do profundo do oceano e não é só a escuridão, né? Se ele está dentro do oceano, ele está dentro da água, ele se sente afogado, sabe? Ele está tentando respirar e não consegue respirar. Ele está tentando se mexer e ele não consegue se mexer, porque é a pressão ali no oceano que está levando ele para o fundo, além da escuridão, né? Então, o Cadu, ele falou sobre isso. Eu sempre achava que era o inimigo que me prendia, que vai mais ou menos aquela opressão, eu acho que o pastor citou no culto de ontem, aquela opressão da mulher que foi 18 anos ali, né, encurvada, da mulher encurvada. Por quê? Porque justamente nós fazemos isso, né? Nós olhamos pro mal, né? Identificamos o mal e o olhar está fixo para esse mal e não conseguimos mais tirar o olhar. O Augusto, que tá na área da mente, pode falar com melhores palavras ainda, inclusive. Sim, existem prisões, diga-se de passagem, a prisão da mente, que ela é pior do que a prisão física, né? Porque é a morte em vida, né? A depressão, como o Vini contou essa passagem, né? É um caso, possivelmente era um caso de depressão, né? Um caso em que a pessoa ela está tão mergulhada na dor, está tão mergulhada no sofrimento que ela não consegue, né, por si só sair, né, desse lugar, né? Então, com certeza, né, existem prisões que são piores do que prisões físicas, que é a da mente. É isso. Nossa, e aí tá a importância do bate-papo que nós estamos tendo aqui, de cuidar realmente, né? O Alessandro falou logo após o pastor. Então, eu queria fazer um disclaimer para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo essa noite, tá? Nós aqui acabamos citando sobre uma experiência do Augusto ao psiquiatra e falou que era um problema espiritual. Isso foi uma experiência do Augusto, foi experimental, foi individual. Então, você procure um profissional, você, meu irmão, minha irmã, procure um profissional, tá? E procure um profissional não para falar, Deus vai me usar para converter o profissional. Aconteceu com o Cadu aqui, mas se você realmente está com um problema de saúde mental, você precisa ser cuidado. Não é a hora de você ser usado, é a hora de você ser cuidado para aí sim, após você ser usado. Ale, o que mais você pode nos dizer aí sobre isso? Sobre o cuidado do corpo também, né? Que o Augusto falou sobre a saúde mental. A gente tem que trazer nessa reunião, colocar em pauta o que Deus pode fazer através das nossas vidas, né? Quando eu comecei a treinar na academia, comecei com 9 anos. Nós fomos adotados por um casal que eram donos de uma academia, onde esse casal ele foi até meus pais, onde não tinha condições nenhuma, e ele pegou a gente para cuidar, para ensinar a comer de garfo e faca, para pegar no nosso pé na escola, para nos ensinar o caminho correto, porque a gente vinha de um histórico familiar muito ruim. E quando Deus começou a nos usar como um canal de transformação dentro das academias, que é isso que eu quero colocar para vocês, Deus não vai me usar somente como um gestor de academia, porque ali eu sou um profissional da área, eu sou um parceiro, eu sou um amigo, eu sou aquele homem, aquele cara que vai estender a mão para os mais necessitados, e eu sou um divisor de água onde eu estiver. Então, todos os lugares onde nós fomos, seja no Uber, seja na academia, seja no shopping, no consultório, na igreja, onde nós estivermos, Deus precisa estar presente. A gente precisa exalar essa presença do Espírito Santo. E isso é muito importante, porque tem muitos homens e mulheres que não quebraram guerras ou bloqueios do passado. E a partir do momento que a gente consegue quebrar e romper esse laço do passado, o fardo ele começa a ficar mais leve, Augusto. Nossa, e o pastor, eu estava aqui, os meninos estavam falando, né? Eu estava pensando aqui sobre, eles estão falando da importância de serem usados por Deus dentro da profissão deles, mas aí, a gente já parou para imaginar o quanto é uma batalha espiritual também, principalmente os meninos que estão em academia, né? Porque a academia, nós sabemos que é um espaço privado barra público, né? Qualquer pessoa pode ir, então a pessoa pode se vestir da forma que ela se achar melhor. Em como ter, pastor, uma mente cristã, né? A mente do Espírito num ambiente desse. Você focar
né, no que eles têm que passar para nós, os personagens aqui, passar para nós, e mesmo assim você ter aquele testemunho cristão. Essa dificuldade, o que o senhor tem para falar para nós sobre isso? E depois cada um de vocês também falar, até o Augusto, né, que também na terapia, o rapaz está falando, você quer soltar um versículo ali, daí você, opa, para, né, vamos falar sobre isso também, eu acho interessante. Muito interessante. Eu me lembro que eu sou aposentado já praticamente vai para 12 anos. Mas eu parei de trabalhar mesmo depois da pandemia, né? Eu tive que parar, todo mundo parou naquela época, e eu não falei, não vou voltar mais agora porque eu estou mais focado nas coisas da igreja, porque se pastorear e também trabalhar era muito difícil. Então, graças a Deus, tem a minha ajuda, né, do INSS, que já me ajuda bem, e ajuda também da igreja para mim tocar a minha vida. E ficou mais fácil. E eu me lembro que nesse último trabalho, eu fiquei 21 anos, foi o meu último trabalho, 21 anos trabalhando no mesmo emprego. E eu pegava trem, pegava metrô para chegar na empresa. E eu não usava, nas estações, eu não usava subir pela escada rolante. Eu sempre ia pela escada normal. Era normal, todo mundo pegando escada rolante, procurando. Eu não, eu gostava de subir pela escada, que acho que era uma forma, né? Porque eu trabalhava sentado o dia todo. Era uma forma de eu me movimentar e exercer o meu corpo físico e tal. E durante 21 anos, essa foi a minha vida, de segunda a sexta, a minha correria do dia a dia. E depois que eu parei, depois da pandemia, que eu parei de trabalhar, o corpo fui ficando mais sossegado. Já começou a vir aquela barriguinha, aquele negócio todo. Eu moro numa casa que é um sobrado, tem para ir para os quartos tem que subir a escada. Eu já comecei a sentir dor nos joelhos, né? Tem vezes que eu vou subir a escada, meu Deus, aquela dorzinha no joelho. De manhã, quando ia descer, parece que estava meio travado. Por quê? Porque eu deixei de exercitar a minha vida. Eu parei, devido estar em casa, você não tem mais movimento nenhum. Eu fui ficando relaxadamente sem exercer o corpo físico. E aí foi quando a minha esposa começou a falar sobre, né, nós precisamos fazer uma academia, nós precisamos de procurar fazer exercício. A princípio eu comecei a fazer caminhada, né, no parque, mas um dia está chovendo, você já não consegue ir. Outro dia acontece um negócio, você não vai, você não tem uma disciplina. E foi quando nós falamos, vamos para uma academia, né? E hoje, depois que nós estamos ali, acho que agora está indo vai para completando 2 meses que a gente está ali fazendo academia, eu já me sinto totalmente bem. A minha esposa que tinha um descontrole na diabetes, né? Sempre estava 240, 250, hoje a diabetes dela já normalizou. Então, está fazendo bem para nós, fazendo muito bem. E sobre vestes, eu não tenho como você, né, eu tenho a mente bem aberta. Se eu for numa praia, eu não vou de terno e gravata numa praia. Eu vou colocar uma roupa normal, também não vou colocar uma sunga que vai chamar atenção. Não, eu vou colocar uma bermuda. Mas numa praia você tem que ir com a roupa de acordo com o ambiente. Numa academia, né, tem dia que eu vou com um moletão, mas tem dia que eu vou com uma bermuda, vou com uma camiseta. Não vou com uma camisa igual eu estou aqui hoje, com a camisa social. Eu vou com uma camisa leve, que vai me facilitar. Isso é normal, isso é normal. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para isso. Mas quando eu venho na igreja, eu tenho a minha postura, eu tenho a minha forma de usar. Cada ambiente é a forma que você tem que andar, desde que não escandalize, né? Que não escandalize. Eu, como pastor, talvez as pessoas podem falar, mas o pastor está fazendo academia, meu amigo. Eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu tenho que cuidar do meu espiritual, que eu me preocupo muito. Hoje mesmo pela manhã eu orei pelo menos uns 10 minutos com o meu rosto no pó. Eu não gosto nem de orar lá no meu quarto. Eu desço lá, né, na minha sala, eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus. Eu estou cuidando da minha vida espiritual, mas eu tenho que cuidar do meu corpo físico, porque Deus me deu este corpo aqui para mim cuidar dele, para que ele esteja bem, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte. A gente tem que ter essa sensibilidade e essa sabedoria de cada coisa
no seu devido lugar, porque é isso que Deus quer. Né? Deus nos deu sabedoria para Sim, isso. eu sou analista de sistema, né? Todos me conhecem como teólogo, mas na verdade, teologia não dá dinheiro, não. Mas eu sou analista de sistema. E na minha profissão, voltando a falar sobre quando o pastor estava falando sobre batalha espiritual, que eu quero saber de vocês também. Há uma batalha espiritual, parece que não, eu só converso com máquina, só converso com sistema, né? Então, talvez não haja uma batalha ali, essa é a intenção, mas existe um operador ou uma operadora que está ali no sistema, que está ocorrendo todo o problema. Porque a máquina, o sistema ali, ele é 0 ou 1, ele é binário, então ele foi programado para fazer o que ele está fazendo. Mas quem opera, talvez não consegue, né? Então, por exemplo, eu tenho umas batalhas espirituais de não ofender o usuário. Né? A gente gosta de falar do USB, né? Que é o usuário super burro. Então a gente tem essa nomenclatura, e às vezes eu tô ali, até mesmo num jejum, numa consagração, e vem uma informação de um problema, de um erro que foi causado por um usuário que vai trazer problemas enormes para mim depois, e eu tenho que ter aquela batalha espiritual de relaxar, não xingar, se manter, que você está em consagração, né? Você acabou de fazer uma oração e tal. Claro, falar educadamente nós falamos. Então, eu, por exemplo, na minha profissão, eu tenho esse tipo de batalha espiritual, sabe? De se manter espiritualmente, se controlar exatamente. Daí, tipo, é o que eu queria saber, minha curiosidade também para vocês, né? Não somente, não estou falando sobre corpo feminino, tá? Não é essa a ideia. Eu estou falando realmente sobre a batalha espiritual enquanto vocês estão trabalhando, né? Aquilo que pode levar vocês ao descontrole, não somente desejos, mas ao descontrole. É isso que eu queria saber um pouquinho mais de vocês também. Eu acho Né? que na academia, eu e ele, a gente pode ter essa mesma visão. É um reflexo do que é a vida, cara. Eu vejo muito isso para todas as áreas, onde quer que eu vá, eu vejo isso de uma forma muito clara. Cada vez que o tempo vai passando, mais irritado nós estamos. Menos paciente. Eu me coloco em primeiro plano, que eu sou literalmente uma pessoa que tem um pavio curto. Com algumas coisas, sou diagnosticado com TDAH também. Então, eu tenho... volto hoje à terapia às 14 horas, eu tenho minha consulta. Então, isso é outro passo também importante dessa aceitação ao Evangelho, que eu já estou me cuidando fisicamente, mas eu coloquei um compromisso, que é voltar a cuidar da minha saúde mental. Então, já marquei uma consulta para hoje, volto agora a essa minha estrada de autocuidado. Mas, voltando, o que eu queria trazer é que cada vez mais a gente está mais irritado, a gente está mais impaciente. Então, seja na academia ou em qualquer outro lugar, a nossa bateriazinha está muito curta. Exatamente. Então eu chego numa academia, o óbvio, uma frase que eu sempre sigo é: o óbvio ele precisa ser dito com carinho. Então eu chegar para o senhor falar sobre um exercício ou falar sobre fisiologia, talvez o senhor não entenda, como se o senhor for falar agora para mim algo sobre o evangelho, eu também não vai entender. E aí a gente se coloca numa posição do mesmo lado, fica muito mais fácil para todo Legal. mundo. Tipo, como eu quero te ensinar? Um dos meus primeiros professores na educação física, ele me ensinou uma coisa que eu sigo até hoje. Quer ser o melhor professor? Explique para todos os públicos como se estivesse explicando para uma criança. Legal. E a forma que eu educo hoje o meu filho é pautada nisso. É pautada no respeito, no diálogo, numa conversa transparente, honesta com meu filho. Então isso é muito difícil, porque tem horas que eu olho assim, eu falo, gente, tá aqui, sabe? Essa coisa que você fala, tá aqui na frente, mas está na sua frente, Verdade. está na sua visão. Você vê isso repetidamente, você vê isso todos os dias. E o seu irmão que está ali? O quanto ou quão ferramenta de Deus você está sendo? Essa pode ser uma salvação para uma pessoa? Diariamente, quantas pessoas você pega na tua academia que estão se salvando através do movimento? Muita gente. Aí já parou para pensar a nossa missão? A gente está ali recebendo pessoas que estão saindo de um hospital, com ansiedade, com excesso de remédios, entupidas de remédio, sendo que o remédio mais barato hoje no mercado é a atividade física, a gente sabe que é o exercício. Então, qual o carinho que a gente tem que ter? Qual é essa dose? O quão Cristo a gente está sendo
ferramenta dele mesmo. O profissional ele não pode ser o motivo de alguém ir para terapia, né? Né, Augusto? Foi continuar, desculpa interromper. Não, mas é isso, é um olhar de empatia, cara. Como eu gostaria de tratar minha mãe ali? Se fosse minha irmã, como eu iria explicar para ela? Se fosse meu filho, aquela lógica da visita quando entra na sua casa e deixa um copo cair, o que você fala para ela? É o mesmo que você fala para seu esposo, para sua esposa, para o seu filho quando deixa cair? A mesma pergunta que você dá para quem está pagando a sua consultoria, o seu personal ou a sua academia, é a mesma que você dá para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para seu filho? É o mesmo carinho que você usa para todas as pessoas? Então, isso é uma reflexão que eu faço todo santo dia. Não é sobre querer parecer ser uma pessoa boa, não. É sobre ser bom mesmo. Realmente. Não basta ser honesto, tem que demonstrar honestidade, né? É isso. E já que a gente está todos cristãos aqui, você tem que ser ferramenta mesmo dele. Isso, exatamente. Não é o Cadu que toca, não é o Cadu que falou para o pastor sobre saúde física, sobre saúde mental e espiritual, que são os 3 pilares que eu sigo na minha vida muito antes de aceitar a Cristo. Eu falei isso para o senhor, não foi? Foi exatamente. Eu até fiquei assim, falei, meu, será que ele é cristão, né? Eu não sei. E daí foi quando eu descobri, né? Ele falou, ô pastor, porque a Cileia me apresentou lá, né? Pastor, cuidando da saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu falei, meu, acho que esse cara é evangélico, né? Mas é coisa que você já tinha dentro de você. Eu já tinha dentro de mim, porque... E agora é muito engraçado. Hoje, aos 36 anos, eu estar traduzindo as minhas crenças, aquilo que criou quem o Cadu é, para dentro do Evangelho. Então, hoje, eu aprendi, semana passada, com o Heitor e com o Nicolas, o que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Porque eu sou muito questionador. E eu perguntei para ele, o que é o Deus Pai? Ele me explicou o que é o Deus Pai. O que é o Deus Filho? O que é o Espírito Santo? E se a gente for colocar que cada uma desses 3 pilares são Deus, de formas diferentes, agindo de formas diferentes, a gente coloca isso e traduz para esses pilares que eu acabei de trazer aqui, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. É a trindade nossa humana. E dentro do Evangelho é isso que eu hoje venho traduzindo para a minha realidade. Muito interessante, até mesmo um ponto que o pastor Nenê comentou sobre as vestes, né? Eu prego isso para a minha vida, eu não chego num ambiente olhando para as vestes do meu cliente ou numa reunião, né? Teve um momento onde eu fui fazer uma oração no monte, onde eu queria ver Jesus. Eu queria ver o Senhor na minha frente. Mas depois de uns 20 minutos ali orando, chorando, buscando o Senhor Jesus, veio uma mensagem na minha mente e entrou no meu coração. Você não precisa me ver, você precisa me sentir. E aquilo ali mexeu muito comigo naquela madrugada, onde o Vinícius estava presente. Mexeu muito comigo. E a partir daquele dia, minha vida ela transformou de uma forma sobrenatural, onde eu comecei a entrar nos ambientes de reuniões das academias, onde eu via pessoas ali com a mentalidade destruída, outras com mágoas, outras com a saúde física ruim. Aí, pegando o gancho do que o Vinícius comentou, do trabalho dele, dos comandos que ele precisa utilizar, eu trago uma reflexão não só para nós, mas para vocês que estão em casa. Quem tem comandado a vida de vocês? Qual é a voz que vocês têm escutado? Porque muitos homens e mulheres, pastor, eles preferem dar abertura para os de fora do que dos de dentro. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, dentro da minha casa. Eu sou muito receptível, eu gosto de abraçar, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. E meu irmão foi com minha cunhada e meus sobrinhos em casa, pastor. E eu peguei e falei, vou fazer um café. Um cafezinho preto, gostoso. Fiz o café. E eu comecei a servir. Servi minha cunhada, servi meu irmão, meus sobrinhos. Aí, o principal. Eu deixei minha esposa por último. Depois ela me chamou no canto. E ela falou, eu creio que você vai ministrar a palavra para muitos homens e mulheres.
Mas hoje eu percebi que você precisa servir primeiro os de dentro, depois os de fora. Aquilo mexeu muito comigo, onde eu comecei a levar para dentro das reuniões onde eu participo. Eu comecei a levar para os ambientes onde eu frequento. No supermercado, na padaria. Porque tem muitas pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, de um apoio e de uma mensagem, até mesmo de correção. Só que se a gente não estiver preparado emocionalmente e fisicamente, a gente é traçado. A todo momento, pastor, a gente é bombardeado, o senhor tem bem mais experiência que nós, pelo mundo. A inteligência artificial ela entrou de uma forma extraordinária pós-pandemia, onde nós vemos pais, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, presos no celular e os filhos sozinhos. Onde a mãe está lá na lavanderia, o pai está na sala, a mãe está mandando mensagem para o pai cuidar do filho, dentro da própria casa. A partir do momento que a gente começa a buscar sabedoria e discernimento, não falo somente questão de Jesus, logicamente, que aqui é uma mesa de cristão, a gente está querendo falar sobre saúde mental, física, dentro dos princípios cristãos, mas eu falo também para vocês que não são cristãos, para vocês buscarem ajuda médica de um especialista, porque Deus eles podem sim tratar a saúde mental, física e emocional, através do médico que não é cristão, né, Augusto? Do advogado, do engenheiro, e Deus ainda pode tratar as saúdes emocionais do passado através da sua vida, porque através da sua vida Deus pode curar uma geração. Mas a gente tem que dar abertura para que Deus faça o tratamento no nosso coração, para que a gente possa, sinceramente, despertar para um mundo melhor. Sim, o Alessandro ele falou algo ali, ele colocou a inteligência artificial, né? E como eu sou da área de TI, nós estamos na primeira geração, só um conteúdo aqui um pouco fora, nós encontramos uma primeira geração onde os filhos não ensinam os pais. E muito por conta de celulares, inteligência artificial. Por quê? Porque nós não pensamos mais, né? Aqui não estamos falando penso, logo existo, mas a nova geração não pensa mais, está tudo pronto. Então é a primeira geração dos mileniais, né? E a Z para cá, que os filhos não ensinam os pais. Porque eu sou de uma geração que eu ensinava meus pais, os meus pais ensinavam os pais deles e assim por diante. Hoje não. Hoje os pais ainda continuam mais preparados do que os filhos. Eu estava pensando aqui, o Alessandro ele falou algo sobre comando, e tem um pessoal, depois a gente volta aqui para o Augusto, mas o pessoal de academia aí, tem muito aquele negócio de passar o exercício, você está roubando, né? Eu não acho que não creio que você falou que o meu pastor estava roubando, né? Né, Cadu? Não espero que não, né? Espero que não, o pastor está roubando, né? Mas tem essa forma de você está roubando no exercício e tal. Mas e se Deus fosse um gestor desse de academia? Quanto que ele falaria para nós aqui na mesa, e para você que está em casa? Você está me roubando. Você está me roubando no seu devocional. Você está me roubando na leitura da Bíblia. Você está me roubando nessa madrugada que era para você estar falando comigo e você não está falando. Pastor, o quanto nós faríamos isso, né? É forte isso aí, muito forte. É uma boa reflexão aí, né? Para nós pensarmos um pouco. É uma boa reflexão, mas a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Mas também a Bíblia diz que o Senhor ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Sim, glória a Deus. Né? Muitas das vezes, trazendo até o exemplo daquela história, quando uma mulher foi pega em flagrante adultério, né? E aqueles homens vieram trazer ela perante Jesus e uma acusação, né? Porque naquela época qualquer mulher que cometesse, não era para o homem, era para a mulher. Se os dois pecou, acho que deveria ser acusação para os dois, né? Mas as mulheres não podiam. E eles vieram com pedras na mão e dizendo ela foi pega em flagrante adultério. E ela, pela lei, ela tem que ser apedrejada, né? E mais uma vez Jesus ele surpreendeu, né? A Bíblia diz que Jesus ele
ele começa a escrever no chão, na areia, né? E eles ali todo com pedra na mão, esperando ele dar a palavra, né? Para eles poder acusar, para eles poder matar aquela mulher a pedradas pelo erro que ela tinha cometido. Não sei o que levou ela, por que ela chegou a esse ponto dela cometer este erro, mas a Bíblia diz que Jesus escreveu no chão, né? Escreveu na areia. Ele usou as palavras certas ali naquela escrita no chão. E a pergunta era essa: Quem não tem pecado? quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca cometeu nenhum erro, atire a primeira pedra, né? E aí aqueles acusadores começou, e o olhar de Jesus, né? Porque o olhar dele ele entra no íntimo da nossa alma. O olhar de Jesus para aqueles homens fez com que eles fizessem uma análise da vida deles. Todos nós cometemos algum erro. Todos nós cometemos um erro todo dia. E todo dia nós temos que pedir: Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Eu quero até falar com você que está aqui, talvez, ouvindo esse diálogo que nós estamos aqui. Eu não sei qual é a situação que você está, o que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia, porque todos nós, todo dia temos lutas, temos guerras, temos batalha para enfrentar. E você está se sentindo acusado diante de tantas situações, mas eu venho aqui, na autoridade do Espírito Santo de Deus, dizer para você que há um socorro de Deus para a tua vida. Em nome de Que Jesus. Deus não abre mão de você. Não é essa situação que te paralisou, não é essa situação que te colocou neste embaraço que vai te paralisar, não. Deus tem a saída certa para a tua vida. Que você tenha um olhar para Deus, que você peça o socorro do Senhor. Porque esta mulher, ela não podia falar nada. Os homens estavam falando por ela ali. Ela errou, ela pecou, ela fez isso, ela fez aquilo. Mas Jesus, que é misericordioso, não existe nada que ele não possa perdoar. Não existe situação que ele não pode apagar da sua vida. E ele colocou essas palavras: quem nunca pecou? E aí eles jogaram as pedras ali, e eles saíram ali cabisbaixo, cada um fazendo análise. Eu acredito até, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar que o cara que cometeu o pecado com ela, talvez estava ali no meio daqueles acusadores. Com a pedra. Com a pedra na mão, mas eles saíram cabisbaixo. E Jesus olhou para aquela mulher. Jesus poderia pegar várias pedras e apedrejar ela, mas ele disse: eu não te condeno. Glória a Deus. Vai, mulher, mas não peques mais. Então eu quero deixar essa palavra para todos nós aqui. Independente da situação que você esteja, lembra que existe um Deus. Existe um Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, perdoar suas falhas e trazer você de volta ao centro da vontade de Deus e fazer com que você reconheça que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o socorro que você precisa. Glória a Volte Deus. para Deus. Aleluia. Volte para Deus. Pegando esse gancho, você perguntou sobre a roubadinha que a gente dá, né? E a conexão com que tem isso no nosso dia é uma coisa que eu tenho tornado hábito na minha vida, sobre o devocional. Todo dia, quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é literalmente começar uma oração, pedir a Deus para que abençoe todas essas vidas que estão chegando na academia, para que elas saiam melhores do que elas acabaram de entrar lá, e que o exercício seja mais uma ferramenta de reconstrução na vida de cada pessoa ali. Então, na nossa profissão, a roubadinha, ela é até aceita quando você consegue construir um exercício, um movimento, as repetições bem. E aí, o que eu vou trazer em paralelo para isso tem dias que, de verdade, eu sinto o meu dia extremamente corrido, que já começa muito corrido. Mas eu não deixo de conversar com ele.
Então, se a roubadinha for não conseguir fazer o meu devocional de 5 minutos, que eu pelo menos tire 30 segundos ali para pedir perdão sobre os meus erros, para pedir saúde para mim, para minha filha e para todos aqueles que eu consegui tocar, enxergar ou até aqueles que eu não enxergo. E assim eu acho que a roubadinha, a gente quer que seja de um jeito, mas a gente consegue entregar alguma coisa desde que a gente consiga entregar. John Piper, ele é um teólogo e pastor americano, e ele vai falar, ele ensina que escolha um dia da manhã, que seja o seu primeiro horário da manhã, e escolha esse horário para conversar com Deus, para falar com Deus, seja em oração e leitura da Bíblia, e não negocie isso jamais. Já estabeleça isso, estabeleça na sua rotina. Porque você sabe, né, o Augusto aqui é o psicólogo, ele, pode dizer também sobre isso, você já programou a primeira coisa que você fará após você abrir os seus olhos, né? Então já está programado, isso vira uma rotina, essa rotina vira um hábito, e esse hábito acaba sendo pertencente de você, né? Exatamente. Como funciona? Perfeitamente, né? Que a gente tem várias vertentes para a gente poder falar, né? Nessa questão de hábitos e tudo mais, né? Virar rotina, o nosso cérebro, né? Ele conversa entre ele, né? Através dos neurotransmissores, né? Então, a partir do momento que a gente estabelece uma rotina, né? Você condiciona e forma uma nova via neuronal, né? No nosso cérebro, um novo caminho. Então, quando você deixa de praticar isso, teu próprio cérebro sente falta daquilo, né? E se conectar com a parte espiritual é mais uma dessas coisas. Sim, também, né? Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, é sobre prioridades, né? Prioridades. Então, estabelecer essa prioridade na nossa vida também, né? Assim como você levanta, você toma o seu café, você vai para o teu trabalho, você volta, faz as tarefas, as demandas, digamos, obrigatórias assim, né? A espiritual é mais uma delas, né? Então, a gente tem que determinar, né? Decidir quais são as nossas prioridades, né? Então, entender essa parte espiritual também como uma prioridade tão importante quanto me alimentar fisicamente. Amém. É importante a gente ter um especialista na área da saúde mental, né? Nessa reunião, tá passando o conhecimento dele também como profissional e como cristão, né? Eu tento discernir, né? E degustar essas palavras do Augusto, do Cadu, de vocês, onde muitos homens e mulheres se sabotam diariamente, na rotina de treino. Eu prefiro não falar roubo, eu prefiro falar autossabotagem, onde a repetição é 15 e o cara vai, o professor não está me olhando, o personal não está me olhando, eu vou fazer 10. Ô, Alessandro, quantas repetições fez? Eu fiz as 15, professor. Mas existe alguém que está vendo. Então, é intimidade do aluno com o cara lá em cima. A saúde individual. Ele tem que cuidar da saúde dele. Ele está pagando. Tem um preço ali. É o tempo dele, é o suor dele. O professor só é um canal. Né? Um canal de divisor de águas no momento que ele está precisando. Se a gente tem 1 hora, a gente precisa realmente se programar, né? Para a gente poder ter um tempo de qualidade de atividade física. E é comprovado que quando a gente faz 20 vezes tal função, um exemplo, eu pego o meu celular e coloco aqui 20 vezes, o meu subconsciente ele vai captar e vai ser natural nos outros dias. Eu não vou precisar ficar lendo, buscando alternativa, como fazer, movimentar. Na atividade física é a mesma coisa. E o treino também ajuda ao quê? A nossa saúde física, a nossa musculatura desenvolve com mais facilidade, a gente consegue subir uma escada, igual o pastor falou, com mais facilidade. A nossa saúde mental melhora muito. A gente começa a controlar a nossa alimentação, a gente começa a se cobrar um pouquinho mais. Cara, eu fiquei 1 hora na academia e eu vou comer um hot dog, sabendo que o hot dog faz mal. Aí ele vai começar a se policiar e se cobrar um pouquinho mais, né? Meu sono não é a mesma coisa. Cara, mas eu estou treinando, eu vou chegar lá. Então, ele já tem que ter uma visão de futuro daqui 2, 3 meses, como eu quero estar.
que entra dentro da programação que o Augusto passou para nós. Isso é muito importante, a gente anotar no papel. Eu sempre falo que tudo, quando fica no ar, o inimigo ele vem e rouba. Então, eu prefiro pegar e anotar na minha agendinha tudo, tudo, tudo. Eu estou numa reunião, eu estou lá, ou anotando no livro de anotações no celular, ou com papel e caneta. Porque quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e coloco em prática. Então, eu deixo essa dica para vocês que estão em casa, para a gente que está aqui na mesa, o quanto é importante a gente ter uma programação do nosso dia. Vini, só desculpa cortá-lo, né? Acho que é importante, falei na palestra que tivemos aqui com os homens, com vocês, né? Sobre a questão de atuarmos na prevenção das coisas. O homem, né, as mulheres, mas principalmente nós homens, né, demoramos muito para buscar ajuda. Seja, a gente entendeu aqui, existem 3 áreas de saúde: mental, saúde física, saúde espiritual. Nessas 3 áreas, por vezes, negligenciamos a demora em buscar ajuda. E é por isso que, muitas das vezes, atuamos mais no problema do que na prevenção desse problema. Né? Então, você pode pensar, poxa, cuidar do meu físico não quer dizer que eu não vou ter problemas. Cuidar do meu espiritual não quer dizer que eu não vou ter problemas. Cuidar do meu mental não quer dizer que eu não vou ter problemas. Mas muitos problemas serão evitados a partir da prevenção, do cuidado antecipado. Trazendo para a pauta do Novembro Azul, Novembro Azul. isso que você falou é tão gritante na nossa cultura, na sociedade em geral, né? Porque se a gente for pegar um dos dados do INCA, em 2023, cerca de 17 mil homens foram ceifados suas vidas pelo câncer de próstata. Forte. São quase 50 óbitos por dia. E o que a gente está falando é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de rotulagem do que a igreja era, do que vocês, nós estamos tornando aqui como reciclagem de uma imagem. Um PSA, que é um dos exames que está dentro dos exames de sangue normal que seu médico pode pedir, você que está aí do outro lado, com certeza vai pedir. Ele detecta para homens com acima de 50 anos, é necessário a realização do exame de próstata. E a gente precisa falar dessa nossa cultura que ainda assim é preconceituosa com um exame que salva a sua vida. Só que você que está aí do outro lado não salva só a sua vida. Ele salva a sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu filho, a vida da sua filha, a vida dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Então, se nós tivéssemos na nossa cultura esse lance de prevenção, de prevenir, são 50 mortes por dia. O câncer de próstata é a segunda morte que mais mata homens no Brasil. Só perde para o de pele, que é mais fácil o tratamento. E o terceiro são doenças cardiovasculares, que só vem corroborar com aquilo que a gente está falando sobre o autocuidado. Pastor, mas o senhor está treinando? É óbvio que eu estou treinando. Sim. Porque eu entendo que para amar a Cristo, eu tenho que me amar. Não é isso que a palavra diz? Sim. Eu li no que você, No na livro. indicação, inclusive. Depois passa essa indicação, porque eu já tirei foto, vou ler com certeza. Não emprestei, né? Porque eu não empresto livro. Não emprestou. Mas é sobre isso que a gente está falando aqui. O autocuidado. Se eu amo a Cristo, eu preciso amar meu corpo. Sim. Muito contrário do que as pessoas falam, o livre-arbítrio não é sobre fazer tudo que se tem vontade. Você que está aí do outro lado e que faz tudo que tem vontade, você não é um adulto. Me perdoe. E o pessoal fala, nossa, Cadu, mas você é um profissional que às vezes é duro. Eu preciso ser duro. A palavra é dura conosco. Não pode ser mole. Se você se cuida, se você age com prevenção,
Cara, pensa numa rede inteira, imensa, de pessoas que vão se beneficiar disso. É isso. Então, a obesidade, que a gente fala muito, se a gente fala de doença cardiovascular, a gente vai tratar sobre obesidade, O emagrecimento. Dr. Alan César, que veio com o Augusto na palestra, ele falou para nós que a obesidade agora já é visto sim como uma doença, né? Ela é uma doença. Que antigamente a gente ficava naquele negócio de, não, ele come muito e tal, mas não. O livre-arbítrio que eu tava falando aí fugiu um pouquinho o TDAH, né? Mas fugiu um pouquinho sobre o livre-arbítrio, e eu comentei isso antes dessa conversa que eu tive voltar lá com o Nicolas e com o Heitor, que eles me apresentaram à igreja. Eu falei, eu entendo o livre-arbítrio como uma vontade mundana. Você faz tudo o que quer. Eu quero jogar o celular aqui no chão, eu jogo. O livre-arbítrio é você dizer não a todas as vontades que não vão te beneficiar. Isso, para mim, é um livre-arbítrio. Na teologia nós temos o Agostinho de Hipona, e o Agostinho ele vai falar que livre-arbítrio é o poder de você dizer não ao pecado. Que é quando Adão e Eva estavam no Éden, Adão e Eva estavam no Éden, eles estavam na presença de Deus. Então, o pecado não atingia eles, porque Deus estava presente. Quando Deus meio que se afastou e a serpente veio, não tinha mais a presença de Deus. Então, a serpente convenceu Eva a pecar, Eva convenceu Adão a pecar, e agora todos nós, assim, estamos convencidos assim para pecarmos, dentro da natureza humana, falando de natureza humana, né? Então, Agostinho de Hipona vai falar que o livre-arbítrio é o poder de dizer não ao pecado que nós perdemos no Éden e recuperamos com o Espírito Santo. Porque o Espírito da verdade é aquele que vai nos fazer declarar o que é verdade. E a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. Meu Deus, forte. Olha, já estamos aqui 1 hora e acho que uns 15, 20 minutos, né? E tudo isso que nós estamos tá contribuindo, com certeza, e analisando, nós homens somos muito resistentes, né, a aceitar opiniões. A gente acha que a gente vai resolver. Homem é difícil, principalmente na área da saúde, Sim. né? E eu não consigo falar nada aqui que não envolva a Bíblia, que não envolva a palavra de Deus. Já estamos encerrando, eu acho que o Elcio está ali olhando. Mas, assim, em Mateus fala sobre o sermão da montanha, né? Que fala sobre 2 construtores. E a gente pode trazer como exemplo para nós homens ali, 2 construtores. Né? Jesus falando aquele sermão que eles... né, construtor era sensato e o outro insensato. Um muito responsável e o outro muito irresponsável. Mas se você analisar a história ali que Jesus está contando, os dois, né, na construção ali daquela casa, eles pegaram a melhor areia, as melhores ferragens, a estrutura, né, para aprofundar ali, para fazer o alicerce daquela casa. Eu não entendo muito de construção, mas os dois, né? Só que ele fez o alicerce na areia, fundou mesmo, ele fez profunda ali, colocou as ferragens e tal. E o outro fez o mesmo alicerce, com os mesmos materiais, tudo bom, mas ele fez na rocha. E a Bíblia fala que, Jesus contando a história, que veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio para aquele que construiu na areia, da mesma forma veio para aquele que construiu na rocha. E a Bíblia fala que o vento bateu tão forte, mas a casa que foi construída na rocha, ela permaneceu firme, ficou firme. Mas a casa que foi construída na areia, ela não resistiu e ela veio ao chão, ela caiu, né? Então, o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje aqui? Todos nós não estamos isentos de passar por alguma situação. Todos nós temos situações difíceis para resolver. Todos nós podemos passar por situações de doença, de enfermidade, de desemprego, né? Mas eu creio que este homem que construiu esta casa na rocha, é aquele homem que ele sempre procurou cuidar
da saúde, na área da saúde, ele sempre procurou estar fazendo como que fala, todo ano, como é que fala? Ele sempre procurou fazer os exames que é feito, um check-up, né? Eu, desde os meus 40 anos, que eu sempre faço, todo ano eu faço um check-up geral da minha vida. Todo ano, né? Eu sempre lutei, sempre procurei estar com a minha mente aberta, estudando, procurando para que na minha área financeira as coisas para mim dessem certo. Eu sempre lutei. Mesmo com poucos estudos, mas eu sempre procurava informação, me ajuda aqui, como que eu faço? Né? Então, eu sempre procurei informação. Mas eu nunca deixei de passar por ventos, por várias situações. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, essa construção na rocha, é isso, é você se preservar, é você se cuidar, é você cuidar da sua saúde física, porque na hora que a tempestade vir, na hora que a luta vir, na hora que a enfermidade vir, você vai ter resistência. Né? Eu passei por uma situação, né, que eu não sabia, mas eu estava com falta de sangue, né, no meu corpo físico. E bem nesse dia, Cadu, eu estava indo, o meu neto ia vir em casa para nós andar de bicicleta lá no parque. E aí a minha bicicleta fazia um tempo que estava parada, eu falei, eu vou lá encher os pneus dela e depois nós vamos, para quando ele chegar, nós já ir direto para o parque, que ele vinha com a bicicletinha dele. E na hora que eu fui subir, aquela subida ali do Conjunto dos Metalúrgicos, que é uma subida forte, respirando e tal, eu tive um mal-estar, eu caí, a bicicleta caiu para um lado, mas graças a Deus que eu nunca tive problema de pressão alta, de pressão baixa, não tive nada disso, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada, minha saúde era boa. Mas eu tinha esse problema que eu não sabia, né, que eu tenho um problema que toda vitamina, eu posso tomar a vitamina que for, não vai direto para o meu corpo, não absorve. Então tem que ser direto no sangue, tem que ser direto. Né, eu tenho que tomar aquelas injeções todo mês. Eu sou igual bariátrico. Eu não sabia disso. Mas como eu sempre tive uma vida saudável, eu sempre me cuidei, graças a Deus, que era para mim ter morrido naquele dia. Porque faltou sangue para bombear o meu coração e eu capotei. E aí fui parar no médico, fiquei 9 dias internado, né? E aí descobriram que eu tinha essa situação e hoje eu me cuido muito bem. Então, o que eu estou trazendo aqui? Ninguém está isento de passar por alguma situação, mas você tem que ser o construtor sensato. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Assim como você tem que cuidar da sua casa, da sua família, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar, você tem que estar sempre com a mente estudando, para a sua mente não ter aquele problema de esquecer, para você estar sendo bem informado, quando surgir alguma situação, né, que exige você ter uma situação financeira boa, você vai saber como lidar com a situação. Então, em todas as áreas da nossa vida, Jesus fala isso. Você tem que ter esses cuidados, que você vai ser um construtor sensato, não o insensato, aquele que vai construir na areia. No primeiro vento, na primeira tempestade, na primeira situação, né, você vai se afundar, a casa vai cair para você. Então, em nome de Jesus, homens, se cuidam, faça academia, procura um psicólogo, não vai querer resolver da sua forma que não vai dar certo, vai dar ruim lá na frente. Pastor, não é... Nós temos um pastor aqui conosco, né, o nosso pastor, não é só vir e dirigir o culto. Né? Tem toda uma preocupação com a saúde, né, pastor? Sim. Não é só vir dirigir o culto. Verdade. Né? É muito importante isso que o pastor Nenê está trazendo para a gente, para você que está em casa, que às vezes a sua vida, nossa vida, ela tá retinha, até na nossa visão. Mas eu creio e acredito que tem momentos que Deus permite que o vento fique bem forte,
para tirar algumas coisas que estavam fora dos planos dele. Pessoas sair de próximo de você. Ele mexe na estrutura financeira, mexe na estrutura familiar, para a gente despertar para voltar a uma vida correta. É só uma Sim, reflexão Vitória. para a A gente. zona de conforto, né? A zona de conforto. A gente acha que está tudo bem, mas você está, né, cada vez mais piorando a situação. Às vezes está se desviando e você nem percebe disso. Sim. Né? Eu costumo dizer que Deus está em tudo, mas nem tudo é só Deus. Verdade. Meus irmãos. Olha só. Que legal. Deus está em tudo, mas nem tudo é só Deus. Não porque Ele não possa fazer tudo, mas porque Ele permite que tenham profissionais que vocês possam buscar ajuda para isso. Boas, É boas, bem isso. forte mesmo. Meus, Eu ia só terminar o meu testemunho de vida. Eu passei por 3 cirurgias, depressão. E aí, eu falo com vocês aqui, isso é muito particular meu. Estou abrindo literalmente com vocês. As pessoas que me seguem no meu perfil profissional conhecem um pouco desse relato, mas eu quero passar para você que está aí do outro lado. Eu eliminei 60 quilos da minha vida. Olha que legal. São 60 quilos. você não perdeu, você eliminou. Eu eliminei. Lógico que teve um propósito. Eu tinha um sonho juvenil de subir num palco de fisiculturismo, que era o que eu via meu pai fazendo. Então eu tinha um fascínio por isso. E eu realizei esse sonho da minha criança interior. E hoje eu estou muito bem realizado com isso. Legal. Bom. E através disso, tudo que essa preparação me proporcionou, eu consigo passar a resiliência, a força para os meus alunos, para as pessoas que diariamente nós salvamos dentro das academias. Então, eu eliminei 60 quilos da minha vida com 3 coisas bem básicas, de novo 3 coisas, que foi a dieta, que foi o treino e que foi a caminhada, que é o cardio, que a gente fala que é o cardio. São 3 funções bem básicas, que é comer, se exercitar e caminhar. 3 coisas que deveriam ser normais e intrínsecas ao nosso dia a dia e que a gente vai cada vez mais deixando para o lado. Isso, Cada vez exatamente mais isso. deixando para o lado. Pessoal, fica a dica aí do Cadu, personal trainer aqui, do nosso pastor. Meus irmãos, que Vambora. bate-papo. Legal. Que bate-papo. Olha, eu fui bem alimentado espiritualmente, fui bem alimentado com informações dos nossos 3 profissionais que estamos aqui, fui alimentado de uma forma pastoral também com o nosso pastor. E eu espero que você em casa também, você homem, você mulher, que ficou atento a tudo que foi falado aqui, que é sensível ao Espírito Santo, você sabe que deve procurar ajuda, você sabe que deve se exercitar, que deve caminhar, você sabe que deve orar, buscar a Deus, tá? Então, nós estamos encerrando, porque o tempo já se foi, infelizmente. Ficaríamos mais tempo aqui, com certeza. Tem muito mais coisa para nós falarmos com vocês. Mas, infelizmente, né, pastor? Acabou o Vai ter tempo, que né? acabar. Acabou, infelizmente. Então, eu quero agradecer o Augusto, né, que ele teve que pegar os seus pacientes e mudar o horário para vir até aqui conosco. O Cadu, que mesmo tão novo assim na fé, né, já é consciente, né? Isso é fruto de um bom discipulado. Já é consciente do que é ser um cristão. O Ale também, muito obrigado, Ale. O pastor também, pela oportunidade. Nossa equipe que está ali do outro lado. Muito obrigado, gente. Comunicação, realmente sendo o motorzinho aqui da nossa igreja, Quem do quiser estúdio. fazer exercício lá na academia, tem o endereço aí, Cadu? Tem Avenida Sara Veloso, número 1548. Ah, Boa. legal. Mas se não tiver condição agora de fazer, olha eu vendendo de novo. Ah, Pega agora, vai fazer uma caminhada, 30 Pronto. minutinhos por dia. Isso é inegociável, não é? Sim, Não vira um sim. hábito? Vira. 30 minutos é gratuito, vai para sua rua. É ou não é? Vai para a rua, vai fazer uma caminhada. Não precisa ir só te cortando de novo, pelo amor de Deus. A gente pensa em fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é a ferramenta do insucesso. Um hábito de cada vez, estou errado? Um passo de cada vez, uma coisa pequena. Não consigo fazer a dieta, treinar e fazer o cardio tudo ao mesmo tempo. Calma. Vai só caminhar. um passo de cada vez. Acerta a primeira dieta. Vai acertando ponto, ligando ponto, interligando ao outro. No final vira o que o Ale falou. Vira um hábito. Porque você vai fazendo repetidamente. Sim. E o devocional
que tem que ser inegociável, que é inegociável, Que também é um hábito. que também vira um hábito. Então você vê o quanto de coisa a gente está falando sobre cultura, sobre criação de hábito, Quebras de tabu. quebras de tabu. É isso. Glória a Deus pela... Glória a Deus. Glória a Deus. Nós tivemos aqui a palavra pastoral e o senhor quer mais uma coisa falar Se para a igreja, se pastor? alguém quiser conhecer a igreja IEMA, que significa Igreja Evangélica Ministério Alfa, aqui na rua Antônio José Nuches, 758. Nós estamos aqui todas as quartas e todos os domingos, às 18 horas, ok? Osasco, né? Aqui Vila em Holanda, Osasco, Osasco. Vila Holanda, Osasco. Vila Holanda, Osasco. Deus abençoe. Gente, que momento. Gostaria então de recebermos uma oração pelo nosso pastor e que nós possamos aí, que esse bate-papo, tanto na vida de quem nos ouviu e na nossa vida, que nós tiramos algum hábito daqui. Né? Hábito é a palavra que mais fomos usado, que nós tiremos algum hábito desse bate-papo. Pastor, ore por nós e muito obrigado, gente. Amém. Oramos. Deus, obrigado por esse momento de diálogo, de entendimento. Continua Deus. conosco, nos dando sabedoria. Abençoa, Senhor, aonde vai chegar essa nossa voz, esta fala de todos aqui. Espírito Santo, dirige, que chega no lugar certo, para a pessoa certa, que está necessitada, Senhor, de uma palavra, de uma orientação. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos, gratos a Ti por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Valeu.